Administra aí. Amiga, que música é essa que você tá escutando? É Good For You, da Olivia Rodrigo. Como você não conhece? É o álbum mais tocado da Billboard. Tá falando sério, louca? Ela deve ser muito mais velha, né, pra ter esse sucesso todo. Aí é que tá. Ela só tem 18 anos. Você quer entender como ela conseguiu tudo isso? Então continue ouvindo. Olivia Rodrigo Oxe, que isso, filha? Tá doidona das ideias, é? Tá perdida? Vai falar intro e rala, uma menina querendo roubar meu lugar aqui. Ô, editor! Amiga, já era. Você vai embora que o emprego aqui é meu, tá louco? Olha como tá o desemprego nesse país. Até a menina da narração aí, da introdução, tá querendo pegar meu lugar. Eu, hein? Vai mandar teus currículos, parça. Aí, editor, mete o efeito de rebobinar que a narradora aqui chegou. Oxe, menina doida, veio aqui não sei porquê. Cadê meu roteiro, produção? Pronto, já deram aqui meu roteiro, né? Aleluia. E agora nós vamos explicar sobre a Olivia Palito pra galera. É Olivia Rodrigo, Carol. Rodrigo? Ela o quê? Parente lá do Rodrigo Faro? Grande parça nosso aí. Bem que ela tem nome de brazuca mesmo. Não, ela é norte-americana. Então, beleza. Essa Olivia aí, farinha de trigo, uma cria nossa, MC Olivinha fazendo alto som pra nossa geração. E agora nós vamos falar do porquê ela deu certo. Por que Olivia Rodrigo deu certo? Primeiramente, como diria o grande filósofo MC Lan, a gente precisa dividir seu sucesso em pilares, ou pedaços, mas aí quem diria isso seria o Jack Stripador. Fama prévia. A partir da série High School Musical da Disney, Olivia ganhou um impulsionamento na carreira. A série é uma das mais lucrativas Da atualidade. Tente conhecer outras pessoas que te ajudarão com marketing. Participar de vídeos de outros canais e promover seu trabalho é uma maneira de impulsionamento. TikTok. Foi a partir das redes sociais que o álbum Sour viralizou. As redes sociais tiveram um crescimento extraordinário devido à pandemia. Dica: tente fazer challenges com suas músicas, seja conectado nas redes sociais para interagir com o público e criar danças e alegorias. Identificação do público. Olivia escreveu sobre sua confusão adolescente, sobre como ela se sente e como querem que ela seja. Obviamente, o público logo se identificou. Então, mesmo que o instrumental não seja o mais elaborado ou o mais elétrico, a letra acaba assumindo essa parte da canção. Dica: esteja sempre ciente do seu público-alvo e em como ele vai se identificar com seu produto. Se o seu público for jovens, ter letras que descrevam o sentimento da juventude com um ritmo mais elétrico é um dos pilares do sucesso. Storytelling. Em Sour, todas as músicas de Olivia complementam uma história. Essa estratégia não é nova, e já foi usada por cantores como Marina and the Diamonds, Melanie Martinez e 21 Pilots. Dica: criar uma história abre um espaço para a teoria dos fãs. Isso faz com que sua música e seu nome fiquem em alta. Marketing sensorial. A equipe de Olivia ousou anunciar o álbum em sorveterias e lanchonetes. A partir da boa relação do cliente com o produto, eles então estavam convencidos a comprar o álbum. A dica aqui é que você tem que ir no estacionamento, na lanchonete da Tia Maria, que fica do lado da tua casa. Aproveita que lá tá com boa clientela, porque o salgado é de R$1 e usa isso para se promover, cara. Ou com parcerias, fazendo piadas, do tipo, essa coxinha é tão boa quanto o meu álbum. Tudo é engajamento e tudo é marketing, até as coisas mais simples. Identidade visual consistente. Desde o início das divulgações, Olivia se manteve firme nos tons de roxo de seu álbum. Isso influenciou os ouvintes a associarem a cor a Sour. Dica: ter uma cor só para promover o álbum criará uma identidade visual nas pessoas. Use isso a seu favor. Embora Olivia Rodrigo seja a mais nova atração do mainstream, ou da nova moda, como preferir, ela não foi a primeira nem a única que usou essas estratégias. Temos vários outros crias da música que nos passaram um monte de papo cabeça. E esses são alguns deles. Arctic Monkeys, a audácia é sua aliada. Os Arctic Monkeys eram aqueles malucos que vai no barzinho do seu Zé pra cantar um Bruno e Marrone, um Legião Urbana, um Evidências, essas paradas cultura mesmo. Daí um dia os doidos se invocaram, tá ligado? E queriam ter, sabe o quê? Um bagulho próprio, um álbum próprio, um negócio só deles. Segundo o vocalista Alex Turner, sempre que eles estavam lá no barzinho lá do seu Zé, do seu Alfredo,
Eles iam lá, tá, tinha algumas bandas e elas anunciavam os próprios álbuns, só que elas cobravam dinheiro. E ele pensava, quem eles acham que são? Acabaram de chegar aqui as bonitas e acham que pode ficar cobrando por um disco. E essa crítica do Alex Turner mudaria totalmente o futuro do A.M. ou do Arctic Monkeys. Aí o cria Alex Turner, Alexandre Tavares, chegou lá no seu Alfredo, lá no barzinho, encontrou o parça do pai dele e meteu uma assim. Aí, seu Alfredo, de boa? Então, nós tá com um disco top aqui. E como o senhor é parça do meu coroa, nós pode até fazer um precinho especial pra ti. Pô, filho, vou ficar te devendo essa. Eu esqueci a carta lá em casa. Meu cachorro comeu. Que isso, tio, o senhor é parça, pô. Pro senhor ficar de graça. Ixi, tá muito caro. O seu Alfredo não comprou, mas a banda continuou insistindo e logo o bagulho pegou, né? Foi rolando um burburinho e o ser humano é fofoqueiro, né? Principalmente o ser adolescente, o bichinho fofoqueiro. Vira e mexe, tá eu e os casas fofocando, tá ligado? Ah, sabe a Maria lá daquele colégio? Então, nem te conto o que ela fez, menina. Aí elas ouviram e quebravam a cara, né? Porque o álbum era bom. O vulgo desse rolê todo é o marketing boca a boca. Essa não foi a única jogada inteligente e audaciosa da banda. Parte 2. Expandindo seu território. Os adolescentes tímidos de Sheffield logo cresceram, junto com suas ambições. Apesar de ser uma banda famosa na Inglaterra, o Arctic Monkeys queria mais. A carreira internacional era um desejo insaciável, mas como conseguiriam tal feito? Aonde começar? Fácil, com seu vizinho, Estados Unidos. O imperialismo americano faria todo o resto. Eles juntaram arquétipos cinematográficos relacionados aos Estados Unidos, trouxeram de volta o clássico e misterioso rock and roll e pronto. O álbum explodiu, conquistando fãs e influenciando a moda de 2010, que um pouquinho depois nesse podcast nós cobriremos. Taylor Swift. Se eu falar, não é surpresa. Taylor Swift ousou em lançar seu álbum Folklore de surpresa, impactando a internet. No ramo dos filmes, o grande diretor Alfred Hitchcock acreditava que o melhor método para intensificar a reação do telespectador era compartilhando uma informação crucial da cena previamente. Podemos dizer que Taylor mostrou que no mundo da música a coisa é bem diferente. Na sua primeira semana, Folklore vendeu mais de 2 milhões de cópias e 1.300.000 cópias no primeiro dia. Impressionante, não é? Mas sua genialidade de marketing não para por aí. Parte 2. Mantenha uma boa relação com seus fãs. Além de tudo isso, a jovem cantora inova criando uma relação próxima com seus fãs. Por exemplo, ela fazia listening parties, que nada mais é que um baile onde ela aparecia e os fãs eram os convidados. Isso cria engajamento nas redes sociais. Em seu álbum mais recente, várias lojas de discos de independentes de todo o país receberam uma caixa com seus CDs, autografados pela própria Taylor Swift. As lojas vendiam os discos presencialmente, em plena pandemia. Cada fã tinha uma conta e a interatividade nas redes sociais eram relacionadas com a compra de mercadorias. Quanto mais atividade, mais pontos ganhos. Quando os ingressos foram colocados à venda, o primeiro lote foi disponibilizado para aqueles com maior total de pontos. No fim das contas, como haviam vários shows agendados em grandes estádios, os ingressos adicionais estavam prontamente disponíveis à medida em que os shows eram anunciados e os verdadeiros fãs pagavam mais pelos ingressos do que aqueles que esperavam enquanto a demanda diminuía. De qualquer forma, os fãs participantes conseguiram os melhores lugares e as postagens nas redes sociais sobre Taylor e a turnê continuaram estáveis por bastante tempo, por conta do resultado da promoção. Por fim, é notável toda a agilidade da equipe de Taylor Swift e é possível extrair muita coisa boa daí. Segundo a Forbes, abre aspas, Taylor Swift não é uma princesa do pop, mas sim uma empreendedora engajada voltada para o sucesso. Fecha aspas. Billie Eilish e Avril Lavigne. A idade não é um obstáculo para o sucesso.
A Billie Eilish começou cedo na carreira. Ela escreveu sua primeira música aos 11 anos de idade junto do seu irmão. Ou seja, ela é aquela prima super top que quando você vai no jantar de família, os teus pais ficam, pô, você viu a menina lá, a Billie, ela tá fazendo um montão de coisa e você fica aí deitado na cama fazendo nada. E bom, logo nos 14 anos dela, ela conseguiu postar a sua primeira música, que é o single Ocean Eyes. E logo de quebra, ela conseguiu 1000 ouvintes. E a partir disso, ela e o irmão tiveram certeza de que deveriam apostar nessa indústria musical. A Billie é muito consistente nos lançamentos dela e ela consegue aparecer em todos os lugares. No Spotify, no SoundCloud, na Amazon Music, em todo lugar. A equipe de marketing dela tem certeza de que você pode encontrar a música dela em qualquer lugar, porque isso vai aumentar os ouvintes. E já não bastasse isso, ela é muito consistente nos lançamentos. Ela lançou 26 músicas em um curto período de tempo. Dessa forma, ela mantém uma relação muito mais próxima com os fãs e consegue mais ouvintes a partir disso. Uma coisa que você também precisa fazer é quebrar a barreira do preconceito. A Billie anunciava também as músicas no rádio. Ela não pensava que era algo antiquado como muitas pessoas pensam. E se você procura, você pode ver que é comprovado de que as pessoas ouvem mais o rádio na manhã. E você pode conseguir esse público para você. É lógico que no seu início de carreira você quer ter um público, você precisa disso. Então, quebre as barreiras. Vá aonde você queira ir, em qualquer lugar, independente do que você ache. Parte 2. Cause um impacto. E você não precisa só parar na música. A Billie Eilish é modelo da Gucci, da Chanel e de diversas outras companhias de grife, fora que ela consegue escrever músicas para trilhas sonoras de séries que vão ter um público grande, por exemplo, 13 Reasons Why. Ou seja, você precisa aumentar o seu campo. BTS e T.O.P. Conte uma história, os fãs querem ouvir. Embora tenhamos falado do storytelling, existem diversos outros artistas que usaram desse recurso, e muito antes da Olivia Rodrigo. Podemos destacar a Marina and the Diamonds, que hoje em dia é só Marina, 21 Pilots e BTS. Tyler e Josh, membros da 21 Pilots, logo começaram storytelling em Trench e Blurry Face, que são álbuns feitos para demonstrar as inseguranças do duo. Além disso, eles conseguiam se manter em alta a partir da teoria dos fãs sobre a nova história e sobre o novo álbum. Outros artistas também usaram dessa estratégia, como a Melanie Martinez, por exemplo. O mérito do 21 Pilots e da equipe do BTS está em conseguir manter as histórias audiovisuais da era anterior e resgatá-las no novo projeto, com uma nova visão, mas mantendo a mesma base de personagens. Esse tipo de abordagem faz com que o público se mantenha interessado no produto, tentando entender até onde essa história irá chegar. Agora para o BTS, nessa nova era, o grupo produziu também uma série documental para o YouTube dividida em vários episódios. O resultado, o Wings, o álbum deles, foi um fenômeno de vendas na Coreia do Sul e em outras partes do mundo, tendo como grande realização e conquista do 26º lugar na Billboard 200. Gorillaz e Vocaloids. É óbvio que na geração da tecnologia não ficaríamos sem os grupos musicais virtuais, algo até então impossível, mas cobriremos eles em nosso próximo episódio sobre a terceira revolução industrial. Pablo Vittar. Brinque com seu público-alvo. Pablo Vittar é uma cantora em ascensão e causou um alvoroço na internet com suas jogadas de marketing focada no lançamento de Ama, Sofre e Chora. Teve anúncio de noivado, com direito a anel, fotos do casamento e ensaio pré-wedding, tudo isso no mês conhecido como o Mês das Noivas. A artista aproveitou sua apresentação no Big Brother Brasil para anunciar um noivado, que nunca existiu, e causou um maior burburinho na mídia. Para sustentar, deu com exclusividade uma foto para o Instagram Gossip do Dia, com mais de 5 milhões de seguidores, que mostrava a Pablo vestida de noiva e até um anel de noivado. Na sequência, virou capa da Vogue, desvendando o mistério do casório. Segundo Cristiane Simões, diretora de marketing e promoção da Sony Music, ela disse, abre aspas,
A intenção do nosso plano era trazer o personagem da noiva para fora do ambiente do clipe e cruzar as narrativas da vida real com a ficção, deixando os fãs e o público em geral curioso sobre o que de fato estava acontecendo. Ficou tudo muito orgânico. Parte 2. Seja atraente para outras marcas. Branding inteligente. O branding é uma estratégia de gestão de marca cujo objetivo é o que todos queremos: mais reconhecimento e sucesso. Então, é basicamente estar atento em anunciar em outros lugares e se colocar como uma marca. As marcas enxergam na Pabllo Vittar o potencial mercadológico. Em um de seus clipes, Pabllo conseguiu mais um feito. Todas as cotas de product placement disponíveis foram vendidas, num esforço de marketing similar à Anitta, outra artista que tem sido uma máquina de publicidade. Logo em seu clipe Corpo Sensual, um clipe relativamente antigo da cantora, a Avon, Trident, Absolute e Ministério da Saúde anunciam no clipe. Segundo a diretora de marketing da Avon, abre aspas, a nossa contribuição para um mundo mais inclusivo envolve também dar voz e relevância a artistas como Pabllo, pessoas que desafiam o status e que potencializam o respeito à diversidade. Fecha aspas. Anitta, quebrando barreiras. A cantora pode ser vista como uma referência quando o assunto é inovação. Anitta, a cada lançamento, consegue mesclar a ideia de reforçar sua marca para alcançar ainda mais pessoas e trazer novidades que sejam marcantes para o mercado audiovisual. Anitta faz parte de um gênero marginalizado em nosso país, o funk. Isso torna ainda mais difícil conseguir construir uma carreira sólida no mundo pop. O Brasil é construído em cima de diversos estereótipos, sobretudo racistas e sexistas. Isso faz com que a visão do funk seja muito pejorativa e um gênero não valorizado, por ter origem em comunidades negras e periféricas. Isso se dá, com certeza, pela dificuldade ainda de fazer da representatividade algo latente. E aí tá a genialidade de Girl From Rio. A Anitta quebra a barreira pegando todos esses estereótipos e fazendo uma paródia, de uma maneira genial e mostrando a cultura do nosso país com elementos de Tom Jobim e diversos outros artistas da MPB. Anitta falou, abre aspas, é muito difícil você cantar sobre o barquinho que vai, a tardinha que cai, se você nunca viu essas coisas. O funkeiro canta a realidade dele. Se ele acorda, abre a janela e vê gente armada se drogando, se prostituindo, essa é a realidade dele. Para mudar o contexto da letra do funk, você precisa mudar a realidade de quem está vivendo essa realidade. Fecha aspas. Parte 2. Aproveite suas parcerias. Sabe, quando você assistiu Vingadores Guerra Infinita e você tava, meu Deus, que crossover incrível. O co-marketing tem um significado bem similar. O co-marketing é quando duas empresas cooperam com canais de distribuição separados. Ainda tá complicado? Vamos supor que você vai no McDonald's, uma marca própria. Você tá morrendo de fome e vê um milkshake de Oreo. Você percebe que o McDonald's é uma marca e Oreo é outra, não é? E que nesse caso, uma depende da outra, senão não se vende o produto. É aí que tá o co-marketing. É bem comum ver um artista que acompanhamos o trabalho lançar alguma música em parceria com outros artistas de DJs, por exemplo. Isso é algo bem presente no mundo da música e com certeza é uma estratégia de marketing que costuma funcionar muito bem. Mas a Anitta foi muito além. A funkeira não ficou presa em criar músicas com outras cantoras e artistas do seu gênero musical. Pelo contrário, nos últimos anos ela investiu em vários públicos diferentes, do sertanejo ao forró, passando pela polêmica Cardi B, Snoop Dogg e a drag queen brasileira, Pabllo Vittar. Luísa Sonza e Carol Conká. A cultura do cancelamento é uma espécie de divulgação? Luísa Sonza faz das polêmicas envolvendo seu nome uma jogada de marketing. Ao jornal O Globo, a cantora explicou que as pessoas gostam de falar dela, e ela prefere usar as fofocas como oportunidade para divulgar seu trabalho. Durante a divulgação do videoclipe da música Flores, começaram a surgir rumores na internet de que Luísa Sonza e Vitão estavam em um relacionamento. E isso gerou muito engajamento, já que poucos dias antes ela estava rompendo com Whindersson Nunes. Segundo o cantor Vitão, abre aspas, foi marketing sim, usamos muito isso a nosso favor, foi uma estratégia, a gente quis criar essa coisa de estar junto, fecha aspas. E bom, parece que isso é verdade, uma vez que outra cancelada, Carol Conká, conseguiu usar todo esse momento de engajamento para lançar músicas novas,
conseguindo até entrar na trilha sonora do novo filme da Warner Bros. Esquadrão Suicida. O importante é enxergar o marketing em tudo, mesmo que pareça impossível. Doja Cat e Lana Del Rey. Seu estilo de roupa promove sua imagem. O estilo de Doja Cat e Lana Del Rey nunca passou despercebido, algo que acontece com outras cantoras também, como a já mencionada anteriormente Billie Eilish. Vamos discutir um pouco sobre os feitos na moda deixado por essas influentes cantoras e como isso se associa ao marketing. Acredito que todo mundo se lembra daquelas estéticas do Tumblr, pelo menos os millennials de 2010 vão lembrar. As estéticas eram aqueles padrões de beleza que se encontrava no Tumblr. Mas nós não vamos mencionar todos eles aqui, apenas alguns que vão ser importantes para você entender o resto do que a gente vai te aconselhar. Primeiro, Kawaii. Com a influência dos animes asiáticos, o Kawaii foi criado com o propósito de ser um estilo que abrange as coisas consideradas fofas, até porque a palavra Kawaii significa fofo em japonês. Segundo, Swag. Esse estilo nasceu a partir dos cantores da época, e as roupas eram basicamente uma mistura do punk com a moda urbana. E também tinha o uso de marcas, que era algo bem popular e comum. Terceiro, Soft Grunge. Uma versão mais leve do grunge dos anos 90, com elementos da cultura emo. Também era comum camisetas de bandas como as já mencionadas Arctic Monkeys e Nirvana. Quarto, Emo. O emo tem elementos da cultura alternativa misturados com gótico, e geralmente ouviam indie, e foram eles que popularizaram as bandas de 2010, principalmente o Arctic Monkeys, Panic! At the Disco e My Chemical Romance. E bom, qual o ponto de toda essa informação? É que os cantores podem usar seu próprio estilo para ficar em alta. Nos dias atuais temos essa subcultura das Z-Girls e dos Z-Boys, que são uma versão suavizada do gótico, e das Soft Girls, uma versão suavizada do gótico pastel. Os estilos são até marcados pela maquiagem, destacando-se o delineado, e é claro, toda a influência da Doja Cat nisso. Com suas roupas extravagantes, ela está marcando uma geração inteira, e o resultado é de olharmos para a nossa cultura e constantemente lembrar dela. Vocês conseguem ver o marketing nisso, né? Billie Eilish também influencia essa nova geração gótica, mas a Doja influencia todo o estilo. Obviamente, ela teve sua antecessora, Lana Del Rey. Parte 2. Lana Del Rey e o impacto de ter uma persona. Embora Lana tenha surgido na época dos millennials, a cantora ainda faz sucesso até hoje com a geração Z. Essa popularidade deve-se ao fato que a sua persona é sólida e constante. Personas são personagens fictícios criados para representar os diferentes tipos de usuário dentro de um alvo demográfico, atitude e ou comportamento pré-definido. Em outras palavras, a persona é uma espécie de imã similar ao seu público-alvo. Ela vai atraí-los direto para você. Basicamente, você é a máscara e quem veste a máscara. Podemos concluir que a Lana Del Rey glamorizou o arquétipo da menina triste, em inglês Sad Girl. Como os Arctic Monkeys, a jovem cantora também foi influenciada por estereótipos que lembravam a América e o sonho americano dos anos 60, 50, 40, algo muito puxado para os filmes. Por que a Sad Girl funciona? Como falamos anteriormente, o Tumblr era a rede social favorita da época. Lá, os adolescentes compartilhavam suas experiências e cá entre nós. A adolescência nem sempre é um período bom. Principalmente para as meninas que ingressam numa sociedade que as oprime. O Tumblr era uma válvula de escape para essa geração, por isso era tão famoso. A partir de uma adolescência frustrada, garotas ou minorias sociais olham a Sad Girl como uma maneira de confessar sua própria tristeza. O cinema também ajudou na construção da estética da Sad Girl, que contava com tons pastéis e elementos que remetiam à ultrafeminilidade. Um exemplo disso no cinema é a diretora Sofia Coppola. Personagens tristes eram reverenciados, como Ofélia de Hamlet, Marie Antoinette, Marilyn Monroe e Jack Kennedy. Figuras místicas também eram trazidas à tona nessa estética, principalmente as sereias. Alguns psicólogos acreditam que esse processo ocorre devido à necessidade de transformar sua dor em algo belo.
E esse manto não é algo recente. Podemos citar a romantização do suicídio no século XIX. A ideia de se morrer jovem, ou de nunca envelhecer, era uma fantasia social. Podemos ver isso até na nossa literatura. Por exemplo, os vampiros. Abre aspas. Existe algo sobre mulheres morrendo jovens, consequentemente nunca envelhecendo em vida, que a sociedade é obcecada. Fecha aspas. E todo esse cenário foi influenciado por uma cantora, Lana Del Rey. Sua persona mudou a música pop. Atualmente, é comum artistas escreverem músicas sobre coisas sombrias, marco esse alcançado por Lana. E embora algumas músicas tenham quase uma década, ainda são famosas no TikTok. Com a estratégia de persona correta, você pode causar um impacto eterno na indústria musical. Lana ou Lizzie é regularmente descrita como icônica. Icônico, que representa ou reproduz com exatidão e fidelidade. Clássico, que inova. Essa é a palavra que procura. Seja icônico, abrace seu estilo e seja você mesmo. E por último, mas não menos importante, os Beatles. Beatles. O que a maior banda do mundo nos ensinou? Os meninos de Liverpool conquistaram e conquistam nossos corações até os dias de hoje. O que é surpreendente se você considera que eles estavam na ativa na década de 60. Então aqui vai um resumo do porquê eles são tão famosos. Explore o desconhecido. Os Beatles praticamente inventaram nosso cenário musical. Aqui são umas de suas invenções. O feedback. I Feel Fine dos Beatles foi a primeira música gravada utilizando o feedback como estilo musical, técnica copiada posteriormente por Lou Reed. Shows em estádio. Os Beatles foram a primeira banda a tocar em estádio. Segundo eles, os gritos das Beatlemaníacas eram tão altos que não podiam se escutar. Posteriormente, o Arctic Monkeys atingiria tal feito. Fade in. Fade in é um termo técnico para o audiovisual. Artistas como Pink Floyd se inspiraram no fade in. Heavy metal. Em virtude de sair do estereótipo de bom moço, Paul McCartney escreveu Helter Skelter, primeiro heavy metal da história. Baterista vocalista. Para aumentar a participação de Ringo, os membros da banda ousavam em colocá-lo como vocalista, método que seria copiado no futuro. Você pode ouvi-lo cantar em With a Little Help from My Friends. Videoclipe. Devido à alta demanda em diversos locais, os Beatles criavam vídeos e mandavam para as emissoras, o que hoje é chamado de videoclipe. Posteriormente, a MTV se tornaria a emissora que passava os videoclipes. Rompimento dos Beatles. Mas a vida nem sempre é um mar de rosas, e até os Beatles chegaram no seu fim. Vamos listar alguns de seus erros para que você possa evitá-los no seu futuro como cantor. Todo esse episódio tenha sido uma prova de como a administração acaba liderando muito dos setores da vida e do seu trabalho. E com a música não é diferente. Se os Beatles tivessem um senso mais apurado de administração, talvez tudo isso não teria acontecido. Vale lembrar que muitas de suas divergências já começaram depois da morte de Brian Epstein, que era o empresário dos Beatles e considerado o quinto Beatle até hoje. Por conta que a própria banda não sabia se gerenciar e houve uma divergência para a escolha do próximo empresário, o Paul McCartney teve que liderar bastante e acabou não sobrando tempo para o resto. No final das contas, isso só criou divergências, o que liderou para o fim da banda. Por mais que você seja um artista solo, não uma banda, você precisa preservar a harmonia do ambiente que você trabalha. Você precisa preservar a harmonia da equipe técnica ou, se for uma banda, do resto dos membros. Esse foi um dos motivos de George Harrison e Ringo Starr terem saído da banda na década de 70. Uma banda ou uma equipe tomam decisões juntas a partir de um consenso geral. Você precisa entender e fazer as votações e, novamente, tentar preservar a harmonia. O respeito não é ordenado, ele é conquistado. Então, se você possui regras com a sua equipe, respeite-as. E é isso. Esperamos que vocês tenham gostado. E agora, fiquem com a entrevista com Young Sif e o Bruno Borges. Muito obrigado pela sua audiência. Nós, do Administra I, gostaríamos de apresentar para vocês o Bruno. Ele é mais conhecido como Incom, tem apenas 16 anos de idade e 2 anos de carreira.
Hoje a gente vai fazer uma pequena entrevista com ele, com apenas 5 perguntas, para vocês conhecerem ele um pouco melhor. Bruno, você acha difícil se manter no mundo da música considerando o preço e os impostos de instrumentos? Bom, eu normalmente não uso muito os instrumentos reais, eu acabo usando digitalmente mesmo. Alguns eu pego batida de internet, algumas vezes eu faço as batidas no meu computador mesmo, mas ainda assim, tendo uma ideia futura de usar instrumento real, é bem difícil, ainda mais na situação que a gente tá hoje em dia, é fogo. É muito difícil estudar música ou canto? Ultimamente, nos tempos de pandemia, eu posso dizer que é bem difícil. Eu faço aula de canto coral e de violão, junto com meu pai, que sempre me ajudou, sempre me motivou a fazer essas coisas. E eu posso dizer que antigamente não era tão difícil quanto é hoje em dia. É bem difícil focar, que hoje em dia tem ainda mais coisa pra fazer e... enfim. Como você cria os instrumentais? Normalmente, como eu disse, eu acabo pegando algumas da internet, então eu tenho uma ideia formada já do que eu pretendo fazer pra aquela música, tanto com melodia, com essas coisas, porque a harmonia já tá feita. Mas, às vezes eu faço eu mesmo no programa. Então, que eu uso o Ableton Live. E às vezes eu uso aquele programa pra fazer algumas melodiazinhas, algumas harmoniazinhas, pra eu ter uma noção do que eu quero fazer na música. E é bem difícil com o bloqueio criativo hoje em dia, mas a gente vai. E pra finalizar a entrevista, a gente queria que você desse um conselho pra quem é novo no mercado da música. Não desiste, vai ter muita gente jogando pedra em cima de você pra te derrubar, mas você tem força pra ser muito melhor que isso e se segurar. E eu, entre muitas outras pessoas que eu espero que falem isso pra você, boa sorte, porque você vai precisar também. E aqui a gente encerra a nossa entrevista com o Bruno. Espero que vocês tenham gostado de tudo. E é isso. Hoje vamos entrevistar o Young Sif. Ele é um dos artistas da região que vem dando muito certo. Fala teu vulgo aí. E aí galera, tranquilo? Aqui é o Young Sif. Meu nome é Cauã Alves, tenho 18 anos. Eu sou um trapper da região da Baixada Santista e vim participar aqui do 2º episódio do podcast Administra Aí, demorou? Na sua opinião, qual é a melhor maneira para se manter no mercado? Procurar evoluir o conteúdo que está sendo disponibilizado para o público, para os ouvintes, e criar um bom marketing. É uma boa. Você já teve algum bloqueio criativo? Como lida com eles? É praticamente normal, entendeu? Um artista ter bloqueio criativo. A gente passa muito por isso e o mais importante é manter a cabeça focada em outras coisas. O importante é se distrair, entendeu? Quando a inspiração tiver que vir, ela vai vir. Qual é a estratégia de marketing mais efetiva? A estratégia de marketing depende muito, tanto do artista quanto do público, que tem que ser uma coisa no qual o público se adapte, uma coisa no qual o público vá gostar, entendeu? Uma coisa que chame a atenção. Como se manter em alta no YouTube ou em outras redes sociais? Eu acredito que seja a divulgação. A gente que vem de baixo tem que ter bastante divulgação, tanto que a gente pede bastante ajuda no WhatsApp, Instagram, Twitter e afins. Só que o alcance que a gente consegue dessa maneira não seria o mesmo alcance que, obviamente, a gente vê os artistas conseguem, entendeu? Aí a maneira no qual os artistas conseguem, talvez esteja ali a questão do marketing também, entendeu? Que pode estar influenciando bastante nesse quesito. E também creio eu que acho que você procurar pagar alguém, para você pagar por uma divulgação, para alguém estar divulgando sua música, entendeu? O trap é um gênero musical que está atingindo sua ascensão com gerações mais jovens. Por que você acha que isso acontece e por que escolheu o trap? Então, eu acho que isso atingiu a geração mais jovem a partir da adolescência, né? Mas pelo quesito hype, entre aspas, que
tinha virado a moda, entendeu? Aí assim que virou a moda, que estourou assim, teve bastante gente que gostou, porque o rap nacional já tinha o seu tamanho, já tinha o seu nome, entendeu? Aí o trap surgindo, fazendo parte dessa cena, porque o trap faz parte do rap, entendeu? É tudo rap. A galera do rap nacional abraçou a causa do trap, entendeu? Claro, teve suas desavenças aqui, ali e tal, mas hoje em dia a gente é uma galera muito unida, a cena é muito unida, entre aspas, entendeu? Tipo, tem as suas diferenças, que é a do underground e as pessoas, os famosos, entendeu? O underground é bem unido, o underground é a cena que, tipo, você não sabe, você não conhece. É a cena na qual eu tô, entendeu? Algumas pessoas me conhecem, eu tenho lá o meu conhecimento aqui da Baixada, entendeu? Algumas pessoas me conhecem fora da cidade onde eu moro. Porém, todavia, entre tudo, eu não sou conhecido por tantas pessoas, entendeu? Em geral, assim, por muitas pessoas, entendeu? Então eu creio que, tipo, a ascensão do trap, entre aspas, ela surgiu devido a essa onda massiva de hype que existiu quando começou a aparecer os traps aqui no Brasil, entendeu? Foi surgindo assim com uma onda massiva de hype, de repente, entendeu? Com alguns lançamentos que estouraram e afins. E eu escolhi o trap porque eu já gostava de rap e tal, eu era meio que inserido nesse mundo, eu sempre cresci ouvindo rap e eu acabei abraçando a causa, eu acabei gostando bastante, eu consumo bastante o trap, o rap, e eu me encontrei ali nesse meio, eu acho que é um lugar onde eu consigo desenvolver bem, é uma coisa que eu não preciso levar. Claro, é um trabalho que deve ser levado a sério, só que eu me sinto bem fazendo o que eu faço, entendeu? Dê um conselho para quem é novo no mercado da música. E um conselho que eu dou pra todo mundo é, tipo, sério, se você acha que isso é seu sonho, corre atrás, porque você é o único representante do seu sonho no planeta, entendeu? Ninguém vai fazer isso por você, se você não fizer, ninguém vai. Entendeu? Se você só escreve uma letra em cima de um beat que você pegou no YouTube, tenta correr atrás de um beat autoral, tenta aprender a fazer, procura alguém que saiba fazer, algum amigo, entendeu? Eu mesmo tenho meus amigos que sabem fazer, eu não fazia a mínima ideia que eles sabiam, e eu mesmo assim corri atrás e aprendi a fazer sozinho. E o primeiro passo, o maior passo de todos que você vai ter na sua carreira é começar. É o maior passo de todos. Você começando tá bom, o importante é começar. Independente da maneira, dos requisitos que você tiver, entendeu? Só começa, é o importante. Muito obrigado pela participação, Young Sif, e que ainda venha muito sucesso para você. Anúncios. A banda Level Up vai se apresentar dia 17 de setembro, no Bar Multiabreja, em Santos. Agradecimentos especiais e aniversários. Nicole Farias, que fez aniversário dia 17 de agosto. Guilherme Christian, que fez aniversário no dia 10 de agosto. Alda Vizilete, que fez aniversário dia 17 de agosto. Guilherme Victor, que fez aniversário dia 28 de agosto. Diego Campos, que fez aniversário dia 19 de agosto. Muito obrigada pro Cauã França, o Young Sif. Muito obrigada pro Bruno Borges, o Incon. Muito obrigada pro Davi Zilete. Aos nossos orientadores, Romeu Siqueira e Shirley Pax. Administra aí.